Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal aqui do YouTube do Gabriel Quintanilha Advogados. E eu quero conversar com vocês hoje sobre um tema extremamente polêmico, que foi a abertura de inquérito policial pela nossa Corte Suprema para apurar fatos, crimes relacionados, cometidos pelo presidente da República. Obviamente que esse tema ele suscita emoções, digo emoções pró-presidência, contrários à presidência, e o meu objetivo não é questioná-lo. O objetivo é enfrentar o tema de forma jurídica. Antes de a gente começar a falar do inquérito 4781, eu não posso deixar de manifestar a minha alegria, o meu entusiasmo com a entrada no Gabriel Quintanilha Advogados. Estamos completando um ano da área criminal e eu posso dizer para vocês com toda a honestidade que é um sonho realizar uma advocacia criminal do jeito que eu sempre acreditei, de forma humana, de forma personalizada e de forma bem estudiosa, sempre atento às últimas tecnologias e às últimas atualizações. Com muita empatia e solidariedade a quem nos procura, eu realmente posso dizer que é uma grande alegria estar no Gabriel Quintanilha Advogados, ao lado da Juliana, do Gabriel, da Ariana e de todos os advogados e de toda a equipe lá, que me receberam muito bem nesse um ano de casa. Vamos lá? Vamos falar sobre esse tema extremamente polêmico. Primeiro, poderia um juiz, um magistrado, um ministro, aquela pessoa que personifica o poder jurisdicional, agir de ofício, inaugurar uma investigação? Até que ponto isso ofende o sistema acusatório, mais especificamente o princípio acusatório, e até que ponto isso gera uma quebra de imparcialidade? Será que quem julga pode investigar também? Vamos dar um passinho para trás. Se a gente encarar que o nosso sistema pós-Constituição de 88, ele é um sistema acusatório, então a gente tem que gerar um conceito do que é sistema. Sistema é um conjunto de regras e de princípios que orientam a persecução penal. E um desses princípios, ao lado da presunção de inocência, ao lado da ampla defesa, ao lado do contraditório, nós temos a imparcialidade e o princípio acusatório. Belo, então, tem diferença de sistema acusatório para princípio acusatório? Tem, é óbvio que tem. É importante até registrar que esse tema está longe de ser unânime. Existem autores que dizem que o nosso sistema hoje é neo-inquisitório, uns dizem que é acusatório misto, outros dizem que é pós-acusatório. Unanimidade passou longe desse tema. O que nós temos é uma leve tendência da corrente majoritária sustentar que o nosso sistema, após a Constituição de 88, é um sistema acusatório. E um dos princípios que regem o sistema acusatório é o princípio acusatório. Trazendo aqui a belíssima diferença do professor Geraldo Prado em sua magistral obra Sistema Acusatório. Princípio acusatório é delimitar a função de cada personagem no cenário processual. Quem é o juiz? O juiz é aquele que julga? Óbvio. O juiz é aquele que protege eventuais abusos? É aquele que personifica a jurisdição? E a jurisdição ela tem como característica a inércia? Perfeito. Mas o juiz ele tem que ser imparcial, ou pelo menos procurar chegar à imparcialidade, que é, sem sombra de dúvidas, um mito, como bem diz Rubens Casara, o inalcançável. Será que a gente consegue no Brasil contemporâneo
achar um magistrado imparcial, eu acho que, por mais difícil que isso possa parecer, nós temos que buscar essa imparcialidade. E a partir do momento que você, e aí eu não tenho problema nenhum em externar a minha opinião, a partir do momento que você dá ao magistrado a gestão da prova e dá ao magistrado atuações de ofício, quebra-se totalmente, na minha opinião, o princípio acusatório. Tem uma opinião firme. Magistrado não pode colher provas. Magistrado não pode agir de ofício. E isso não tem nada a ver com a minha convicção política. Porque antes mesmo da presidência atual, eu já tinha essa opinião. Eu lá em 2007, quando concluí a minha especialização, escrevi sobre a não participação do juiz no arquivamento do inquérito policial. Veio agora com o pacote anticrime, apesar da suspensão do ministro Luiz Fux. Não tem cabimento o magistrado opinar acerca do arquivamento do inquérito policial. A opinião delicti é do Ministério Público. Quem detém a titularidade da persecução penal é o Ministério Público. O juiz não pode chegar, não, eu não vou arquivar, você tem que oferecer a ação penal. Isso é uma afronta ao princípio acusatório. Portanto, não queiram me convencer de que o juiz pode agir de ofício e o juiz pode gerir a prova. Isso ofende a paridade das armas, o princípio acusatório. Portanto, quando se fala de um ministro do Supremo Tribunal Federal agindo de ofício, abrindo inquérito policial, apresentando notícia-crime, me perdoem, mas eu tenho uma tendência fortíssima a não concordar com essa postura. Nós temos hoje um órgão que representa a sociedade. Nós temos o Ministério Público, através das suas procuradorias da República. Nós temos um Procurador-Geral da República. Ah, Bel, mas o que está aí, isso não é jurídico. A sua opinião em relação a quem ostenta o cargo, você tem todo o direito de ter. Mas isso não interfere no aspecto jurídico. Quem tem que agir, quem tem que se expor, quem tem que colher prova, quem tem um ônus da prova, é o órgão ministerial. Não é o magistrado. Ah, Belo, mas o magistrado ele pode agir de ofício em busca da verdade real. Por favor, é um sonho distante essa verdade real, é uma utopia. Como diz o professor Alexandre Moraes da Rosa, é de uma inocência muito grande achar que existe a verdade real. Magistrado julga com base nas provas trazidas pelas partes sob os mantos constitucionais. Que o Ministério Público colhe suas provas, que se organize, que lute. Agora, não cabe ao juiz aconselhar a parte, não cabe ao juiz colher provas. O juiz é julgador, mas temos um problema. Desde a nossa origem de 41, o juiz age de ofício. O juiz sequestra bens de ofício. O juiz, até pouco tempo, decretava prisão preventiva de ofício. O juiz, lá na origem do Código de Processo Penal, no artigo 5º, inciso 2, ordenava a abertura de inquérito policial. O juiz, até hoje, decreta de ofício busca e apreensão. Lá na Lei Maria da Penha, decretar a prisão preventiva de ofício. Então, a nossa cultura é do juiz dono, é do juiz com poder, é do juiz agindo de ofício. Como é que a gente vai da noite para o dia mudar isso? Olha só que interessante. O pacote anticrime, idealizado por um então juiz, que depois ocupou o Ministério da Justiça, tirou o protagonismo do juiz. Logo no seu artigo 3º, 3º-A, enfatiza a acusatoriedade do nosso sistema, dizendo que o juiz não pode colher provas, não pode substituir a acusação. E aí trouxe o juiz de garantias, que eu defendo com todas as forças. O juiz que atua na fase de investigação não pode ser o mesmo juiz que atua
na fase processual. É bem verdade que precisa de um estudo, precisa de uma organização orçamentária, uma organização estrutural, ok. O pacote anticrime foi muito ansioso, 30 dias de vacatio legis é muito pouco. Agora, assim que a lei 13.964 de 2019, mais conhecida como pacote anticrime, ela é publicada, quem é que entra com ações declaratórias de inconstitucionalidade no Supremo, ações diretas de inconstitucionalidade no Supremo? As associações dos magistrados. Contra dispositivos do pacote. Portanto, o cenário é de muita polêmica. De muita polêmica. E o que eu estou vendo hoje no processo penal é os promotores defendendo o seu lado, os juízes defendendo o seu lado, os advogados defendendo o seu lado. Mas quem tem que defender? Nós temos que defender um processo penal constitucional, um processo penal justo, imparcial. Portanto, por mais que eu não concorde com as declarações, e eu não concordo mesmo, declarações de ofensa de poderes, exaltações de ditadura, fake news, desmoralização das entidades, descrédito do poder público, é óbvio que eu não concordo com isso. Defendo, estudei, comecei minha faculdade de Direito com base na separação dos poderes. Por mais que eu não seja eleitor do atual presidente, e na democracia a gente tem que respeitar a opinião dos outros, assim como eu respeito a sua, eu não posso concordar com uma atuação de ofício do magistrado. E eu quero ser muito elegante, eu não quero atacar ninguém. Você tem todo o direito de defender o atual presidente, sem problema nenhum. Democracia é isso. Eu tenho dentro da minha família pessoas que apoiam e pessoas que são contra. Viva saber lidar com as diferenças. O fato daquela pessoa, o fato de você pensar diferente de mim, não lhe dá o direito de me atacar. Eu não estou atacando você. Portanto, esse inquérito 4781, ele tem um fundamento jurídico. Porque você vai me perguntar, Belo, o ministro Alexandre de Moraes, ele poderia ter aberto esse inquérito? Pessoal, lá no regimento interno do Supremo Tribunal Federal, no seu artigo 43, existe essa permissão. Então, o amparo legal tem. Agora, pergunta se eu concordo. Eu não concordo. Eu acho que isso não tem que ser recepcionado pela Constituição. E é um regimento interno, uma força normativa precária. Mas eles se baseiam nesse artigo 43 para apurar notícias fraudulentas, denunciações caluniosas, ameaças, infrações de calúnia, difamação e injúria que atingem a honorabilidade e a segurança do Supremo Tribunal Federal. Então eu quero que vocês percebam que eu não concordo com nada disso, de fazer ameaça ao Supremo, de invadir o Supremo, de desmoralizar o Supremo. Não concordo com nada disso. Mas eu também não posso concordar, como um processualista penal, de um juiz abrir um inquérito de ofício, de um juiz fazer uma notícia-crime. Porque esse inquérito 4781, ele foi de uma notícia-crime encaminhada pelo ministro Barroso contra o Jair Bolsonaro. Então, o Barroso fez uma notícia-crime como presidente do TSE contra o Bolsonaro. E aí, o Alexandre de Moraes recebeu essa notícia-crime e abriu a investigação contra o presidente Bolsonaro. E aí, logo depois, o Bolsonaro provoca, quem é que vai aqui me pegar, e etc e tal. Nós estamos passando por um momento muito complicado. Eu tento, nesse vídeo, transparecer equilíbrio. Eu tento, aqui nesse vídeo, tirar o aspecto emocional do assunto. Agora, depois desse vídeo, se você quiser debater com um amigo seu, o Barroso não presta, o Moraes não presta, não sei quem não presta, não tem problema nenhum. Cada um fala o que quer. Agora, não me peçam aqui para afrontar aquilo que eu acredito,
que é um processo penal acusatório. Tem lá o inquérito das fake news, o tal do gabinete do ódio. Eu estou com a decisão toda aqui. São 15 laudas e quero destacar o final. Acolho a notícia crime encaminhada pelo Tribunal Superior Eleitoral e determina a instauração de imediata investigação em face das condutas do presidente Jair Messias Bolsonaro, com a autuação de petição sigilosa distribuída por prevenção ao inquérito 471-DF, a ser instruída com a notícia crime e cópia do vídeo disponibilizado no link, e determina as seguintes diligências. Ou seja, não só ordenou a abertura de inquérito, como também ordenou diligências. E aí eu, mais uma vez, questiono a figura do juiz, do magistrado, de um ministro no processo penal. Transcrição pela Polícia Federal, oitiva de alguns envolvidos, o delegado, um delegado aqui que foi intimado, o ministro da Justiça também, um youtuber, um professor da Faculdade de Tecnologia e um engenheiro especialista. Além disso, abriu-se vista à Procuradoria-Geral da República. Então agora a batata quente está com Aras, e aí entra toda aquela discussão se o Aras faz o que o Bolsonaro manda, né, e etc e tal. Procuradores da República manifestando o seu descontentamento com o seu representante maior. E, além disso, os autos físicos enviados à Delegacia de Polícia Federal, à delegada de Polícia Federal, Denise Dias Rosa Ribeiro, que vai conduzir as investigações. Ou seja, os atos decisórios competem ao STF, mas os atos de diligência, de investigação, foram delegados à delegada Denise. Portanto, esse é um tema extremamente polêmico que eu queria, nesse breve vídeo, compartilhar com vocês. A questão toda é, responda para mim, reflita. E o meu objetivo não é mudar a sua opinião. O meu objetivo é você pegar um livro agora, você estudar esse tema. Qual é o verdadeiro papel do juiz no processo penal? O nosso sistema acusatório está sendo respeitado? E esse desequilíbrio entre os poderes, essas ofensas entre os poderes, isso é antidemocrático, não tem a menor dúvida disso. A partir do momento que as instituições estão brigando, o cenário não é bom para mim, para você, cidadão de bem. Tá bom? Espero que você tenha gostado do nosso vídeo aqui no Gabriel Quintanilha Advogados.